1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 e versículo 6. Vamos ler? Diz assim, preste atenção à palavra do Senhor, ouça a palavra. Diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, que a Tua palavra venha penetrar os corações nessa manhã. Se alguém entrou aqui, ó Deus, precisando da Tua palavra, não deixe esse alguém sair daqui vazio, mas que leve a semente, ó Deus, que é a Tua palavra. Me usa, ó Deus, como um vaso de barro, em nome de Jesus. Amém. Quem veio na semana passada viu que eu falei sobre pastores, sobre os presbíteros. São conselhos de Pedro aos pastores, aos presbíteros. Então Pedro ele disse que o presbítero ele não pode ser ganancioso, o pastor ele não pode pastorear pela ganância de maneira alguma, ele não pode fazer isso também constrangido ou obrigado pela igreja, seja por quem for, mas ele tem que fazer de livre vontade como Deus quer. Pedro também disse que o pastor não pode ser dominador do rebanho. O pastor não é um general da igreja. Ele não é um general da igreja. O general da igreja é Jesus Cristo. O pastor é apenas uma ovelha que cuida das ovelhas do Senhor. É isso que é ser um pastor. Ele, de maneira alguma, é o dominador, o possuidor da igreja. Pedro repreendeu isso, dizendo: não é assim que vocês devem pastorear. Pelo contrário, os pastores devem ser exemplos para o rebanho. Então, depois de Pedro dessas orientações aos presbíteros, que na verdade eram chamados de anciãos, presbítero e ancião é a mesma coisa, agora Pedro vai dar a mensagem aos jovens. Ele diz assim, no verso 5, da mesma forma, jovens, ou seja, da mesma forma que eu orientei os presbíteros, da mesma forma que eu orientei aos pastores, ele diz: jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Aqui alguns estudiosos ficam em dúvida, não é? Será que Pedro realmente está falando com os jovens da igreja? Alguns vão dizer que sim, são os jovens da igreja. Outros vão dizer que Pedro, quando diz jovens, sujeitem-se, Pedro está se referindo a toda a igreja, como se a igreja fosse de maioria jovem naquela época. Outros vão achar que esses jovens aqui são os diáconos da igreja, porque em algum momento os documentos da igreja defendiam que, ou ensinavam, ou nos contavam, né, relatando uma história, que a maioria dos jovens eram diáconos, entende? Mas parece que o que predomina aqui é que Pedro realmente está escrevendo aos jovens da igreja, no momento de aflição, onde o fogo da perseguição pode queimar mais ainda contra a igreja, os jovens podem ser alvo fácil na perseguição. Então é hora de Pedro orientá-los. E qual a orientação que Pedro dá aos jovens? É a seguinte: sejam submissos. Jovens, sejam submissos. Como está na nossa Bíblia aqui, né? Sujeitem-se aos mais velhos. E aqui tem uma outra dúvida. Esses mais velhos aqui
São aqueles de cabeça branca da igreja? Ou ele continua falando dos presbíteros? Porque é a mesma palavra. Velhos aqui no grego é presbítero, ancião, entende? Então Pedro não iria mudar de uma hora para outra. Se ele estava falando para os presbíteros, que são os anciãos, os pastores, os bispos da igreja, ele não ia mudar agora para falar que os jovens têm que se sujeitar aos de cabeça branca. É óbvio que tem. Mas Pedro não está falando isso, provavelmente. Ele está dizendo, sejam submissos aos líderes. Entende? Jovens, submetam-se aos seus pastores. Talvez aqueles que no momento da tribulação podem se espalhar por ser jovens, por não ter tanta experiência assim, por não ter tido tanta estrada como alguns já tiveram, podem se dispersar. Entende? Então, nesse momento difícil, o conselho de Pedro para eles é: sejam submissos, submetam-se. E a gente sabe que se submeter não é fácil. Ser submisso é algo difícil demais. Por quê? A submissão é um elemento que vai contra o nosso ego. O nosso ego, ele não quer se submeter. A gente pode perceber que os mais velhos, é claro, tem aqueles mais rabugentos, mas a tendência é a gente encontrar os velhos mais mansos, né, mais vividos. Eu ouvi uma vez de alguém mais velho, né, não era um ancião, não era tão velho assim, mas era alguém já com a família construída, com os seus filhos, com mais de 40 anos de idade. Ele disse assim para mim, numa conversa, ele falou: olha, se Deus colocasse um rapaz com 18 anos de idade para pastorear a igreja, eu não teria nenhum problema em me submeter a ele. Ele poderia ter 18 anos, se Deus colocou ele para apacentar a igreja, eu iria ajudá-lo, ia ser humilde, ia me submeter, mesmo sendo talvez 20 anos mais velho do que ele. Agora, um jovem para ser submisso, talvez seja mais difícil, Não quer dizer que todos os jovens são submissos, mas pode ter a raiz da rebeldia ainda ali, entende? Não é à toa que Pedro está dizendo isso. Talvez alguns jovens aqui não eram submissos. Talvez não eram, mas está na hora de ser. Está na hora de olhar e enxergar que a igreja não é de homem algum. A igreja é de Jesus Cristo. E se Jesus Cristo colocou aquelas lideranças na igreja, é para aquelas lideranças da igreja servirem a igreja servindo também em obediência, sendo jovem ou não. Isso aqui também a gente pode chamar de a virtude da humildade. Quanto mais jovem você obter essa virtude, melhor para você. Entende? A humildade é uma das virtudes mais lindas que um homem pode ter. E quanto mais novo você adquirir essa virtude, melhor para a sua vida. Quem dera, alguém de 12 anos já está sendo instruído na humildade. De 13 anos já crescer nessa instrução preciosa que é a humildade. Essa virtude ela é tão preciosa que Jesus, no Sermão do Monte, quando ele começou a ensinar, ele disse: bem-aventurados os humildes. Ele também disse: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque verão a Deus. Não é assim, se eu for humilde, as pessoas vão deitar e rolar em cima de mim. Quem pensa isso é o mundano, entende? A humildade é a virtude do Cristo, entende? Se você se espanta, Deus é humilde. Aquele que tem toda a glória, toda a honra, é humilde. Se a gente for ler o texto de Isaías 57, está bem claro ali que Deus não habita com o orgulhoso. Deus não habita com o soberbo, nunca. Mas está escrito assim, que mesmo ele sendo alto, mesmo ele sendo sublime, ele habita com o contrito de coração. Os humildes atraem Deus para si. É uma linda virtude. Por que não lutar contra o ego? Gente, o ego é algo que precisa ser transformado em nós. É uma luta constante com essa droga dentro do nosso coração. Esse ego caído, entende? É o meu eu, o ego é o meu eu, é quem eu sou na essência. A gente tem essa tendência de querer estar no centro. Não adianta dizer que não, porque a tua própria consciência te condena. Lembra dos nossos primeiros pais no Éden? Se você comer do fruto, você será como Deus. O que eles fizeram? Comeram.
Essa ideia de querer ser como Deus é o ego querendo tomar o centro. E existem alguns exercícios que você pode fazer para ver se você está sendo submisso ou não, se você está sendo humilde ou não, porque não tem como você ser submisso sem ser humilde. Entende? Não tem como, você tem que buscar a virtude da humildade, crescer nela, a abnegação. E aumentar isso, você pode fazer alguns exercícios. Por exemplo, como você reage com uma opinião contrária à sua? Como você reage a isso? Dentro da tua casa, como é? Quando alguém faz aquilo que não te agrada. Especificamente os jovens, com os pais, como vocês são? Porque se em casa você é rebelde, e aqui você dá uma de que obedece o pastor, de que obedece, você está fingindo. Uma hora a gente vai tomar um coice seu. Uma hora a gente vai tomar uma cabeçada, com certeza. Porque você é o que é lá. Quem te conhece no íntimo sabe. Entende? Então é lindo quando a gente consegue crescer nessa virtude. Em ouvir, olha, Deus colocou aquela pessoa no meu lugar. Aí você pode pensar, mas poderia ter sido eu, como eu queria aquilo, mas Deus não deu a você. Ele colocou uma outra pessoa. A virtude da humildade aí entra como? Se Deus fez aquilo com a outra pessoa, e eu preciso me submeter a ela, eu vou me submeter em humildade, para a glória de Deus. Isso é humildade. Jovens, cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho, cuidado com a inclinação do coração de não querer obedecer, cuidado com a inclinação do coração de achar que você não precisa de líder, que você já sabe o suficiente para trilhar sua vida cristã. Cuidado com tudo isso. Seja submisso. Mas alguns podem dizer, né? Mas é meu brother. Não é? A liderança é tudo brother. Conheço, ando junto, sou até mais velho, ou tenho a mesma idade. Não é a vontade de Deus essa. Talvez seja a sua vontade. Entende? A dificuldade de submeter, a dificuldade da submissão terrível é o ego. Mas a vontade de Deus não é que você esteja no mesmo patamar. Entende? Ou que você acha que pode tratar da maneira como você quer, fazer o que você quer, da forma que você quer. É da forma que Deus quer. E Deus se alegra quando vê uma pessoa humilde. Deus se alegra. Então, ouça o conselho de Pedro. Eu quero ler aqui um estudioso comentando uma obra de alguém conhecido como São Bernardo de Claraval. É alguém lá do século XI, século XII, entre o século XI e XII, antes da Reforma Protestante. O estudioso comentou uma obra dele falando sobre a humildade e a soberba. E ele escreveu isso, ele era jovem. Ele era jovem e ele mesmo sendo jovem, ele já lutava contra a inclinação. Por quê? Ele conseguia enxergar, isso aqui é uma outra coisa, mesmo ele sendo jovem, ele conseguia enxergar a maldade do próprio coração, e sendo crente. É o autoconhecimento, entende? Então ele foi escrever como se fosse um tratado de humildade a uma outra pessoa, a outro alguém, só que ele não se achava nem capaz de fazer isso. E ele tem momentos que ele fica assim, para a gente entender melhor, né, entre a cruz e a espada, porque ele diz assim, já que eu vou escrever sobre humildade, como eu posso escrever sobre humildade se eu não tenho tal conhecimento assim? Talvez, se eu escrever sobre humildade, talvez seja a minha soberba querendo escrever sobre humildade. Olha só o pensamento dele. Aí depois ele pensou por outro lado, mas se eu não escrever, eu estarei sendo inútil na obra do Senhor. Eu preciso escrever. Então alguém comentando a obra dele disse assim, olha que interessante isso aqui para a gente. Como se pode deduzir para São Bernardo, a humildade é súbita, que pressupõe uma abertura dos olhos da alma,
A soberba é descida na qual estão implicados variados tipos de graus de cegueira da mente. Este é, portanto, o dinamismo psíquico em meio ao qual o homem ou é vencido pelas próprias debilidades e más inclinações, ou se põe de pé para combatê-las ao longo de toda a sua vida neste mundo, sem perder de vista que, sem o auxílio da sabedoria divina, espraiada na Sagrada Escritura, a derrota é certa. Não há aqui estagnação possível nas coisas do Espírito, ou se está subindo, ou se está descendo. Não tem essa estagnação, essa questão da soberba e da humildade no Espírito, não tem como você estar parado, ou você está declinando, ou você está evoluindo. E ele deixou bem claro aqui, não dá para fazer isso sem o auxílio da Escritura Sagrada. O que é uma soberba? O homem achar que pode viver sem o conselho divino. Já uma soberba, você olhar para a Escritura e dizer, eu não vou levar isso a sério, não. Nem sei se isso aqui é sagrado mesmo. Nem sei se é sagrado mesmo. Você vai seguir o quê? O seu próprio coração? Sagrado é o seu coração? Sagrado é a sua mente? Então era um jovem escrevendo sobre isso, ele sabia que não dá para ter essa virtude sem o auxílio do conselho divino. E algo interessante que eu quero que você guarde, não dá para ficar estagnado nisso. Um exemplo, bem, eu era bem soberbo, aí fiquei um pouco humilde, hoje eu estou estagnado, não tem como. Quando o assunto é humildade e soberba, ou você está declinando, ou você está subindo. Ou você está se tornando mais soberbo, ou você está se tornando mais humilde. Um outro conselho, aqui já é o São Bernardo, já é o Bernardo dando, um conselho dele dando mesmo, de cara, não um outro autor falando dele. Se você quer saber quem você é, eu vou falar com as minhas palavras, né? Na luta contra o orgulho, o conselho que ele dá, ponha os teus olhos na terra. É um bom conselho, né? Ele diz, põe os teus olhos na terra, porque você é aquilo, e você vai voltar para aquilo. É um bom conselho. Se a soberba estiver subindo, se o seu orgulho estiver subindo, olhe para baixo, olhe para o chão, olhe para o pó da terra. Entende? Eu já tive algumas experiências, por exemplo, indo em enterro, não é? Indo em enterro, ou fazendo enterro, ou indo em enterro. Uma reflexão breve ali, entre eu e Deus, olhando para aquela pessoa que está morta. Uma das maneiras de combater a soberba do meu coração foi essa. Indo a enterro e prestando atenção no defunto. E você sabe o que o defunto falava para mim? O defunto falava. Mas falava assim, abria a boca, de olho fechado. Mas ele falava para mim. Enquanto eu olhava para ele, e ele não olhava para mim, graças a Deus, eu olhava para ele. E ele de olhos fechados, ele passava uma mensagem para mim. Você sabe qual era a mensagem? Em breve é você aqui. Se eu tinha algum pensamento altivo, alguma soberba, caía na hora. Em breve sou eu aí. Eu começava a refletir, aquela pessoa que está no túmulo, talvez ontem não estivesse. Às vezes morreu no dia de ontem. Entende? Deu o último suspiro ontem. Aí no outro dia, como a gente enterra muito rápido, já estava no caixão. Então como pode eu ser soberbo, entende? Como posso eu cultivar essa desordem do meu coração? Porque a humildade faz parte da ordem, a soberba da desordem. Então, é um bom conselho. Olhar para essas coisas e ver, eu não sou nada. Eu não sou nada. Então, lembrando que o nosso apóstolo Pedro, ele vem dizendo, ele vem orientando. Jovens, sujeitem-se aos mais velhos ou aos presbíteros, para não ficar dúvida se está falando aos anciãos ou não.
submetam-se aos seus líderes, ao presbítero da igreja e aos mais velhos, mesmo que saibam menos do que você. Não é questão de saber, é questão de honrar os cabelos brancos. Entende? Paulo orientou os jovens também a saber tratar os mais velhos na igreja. Trate eles como se eles fossem, agora eu dizendo, os avós de vocês, com o mesmo carinho. Às vezes eu estou pregando e alguns jovens, de repente, alguns pensando, não, eu não tenho problema com orgulho, eu não tenho problema com a soberba. Dificilmente um soberbo vai ouvir um sermão e dizer, sou eu o soberbo. Dificilmente. Quando ele já detecta que ele é soberbo, ele já está caminhando para a humildade. Já está dando os primeiros passos para a humildade. Aí talvez você não se ache soberbo, mas você, como eu já falei aqui em outro sermão, você passa e nem um oi você dá. Você passa, nem um abraço você dá. Você passa e ignora. Eu conversando com algumas pessoas e falando sobre isso, mas já aconteceu contigo também isso? Primeiro que eu nem deixo, eu já agarro logo no braço se puder, opa, entende? Cultive isso, às vezes é o início do teu crescimento, não está com vontade de falar, mas fala, e de alguma forma isso já é a luta contra o ego, entende? Eu sou inclinado a não falar, eu sou inclinado a ser mal educado. Uma das formas de você combater é indo, é falando, é estendendo o braço, é dando bom dia, é sendo o mais humilde possível, entende? É perguntando como está precisando de alguma coisa. Eu repito, talvez você diga, pastor, mas ser mal educado não é ser soberbo, mas ser mal educado também não é ser humilde. O propósito é buscar a humildade. E eu não estou dizendo que é fácil. Nenhuma luta contra o ego é fácil. Nenhuma luta é fácil. Sempre para lutar contra o ego é uma guerra. Alguém vai ser derrotado. Em uma guerra, há dor, há suor, há cansaço. Porque na guerra, gente, na guerra não há aquela trégua, enquanto a guerra está acontecendo. Não, peraí, descanse um pouquinho. Não tem, é vida ou morte. Então comece a fazer algumas coisas para lutar contra esse seu coraçãozinho. Começa mudando isso. Chega para aquela pessoa e diz bom dia, boa tarde, dá um abraço. Obedeça mais. Se submeta mais, porque quanto mais você faz isso, mais você cresce. Eu falo isso não porque eu sou o homem mais humilde da igreja, não falo. É porque eu travei lutas contra o meu ego. Eu já passei por coisas que eu detectei e falei, Senhor, será que aquilo foi soberba minha? Será que do jeito que eu agi, Senhor, lá no meu passado? Deus sabe do que eu estou falando? Será que eu fui soberbo e as coisas vão voltando na mente, Senhor? E aquela coisa no coração, aquilo eu não faço mais. Se foi soberba do meu coração, eu não faço nunca mais, eu não quero mais. Entenda, é uma virtude do Senhor. Você ser alguém humilde e submisso, é algo que vem de Deus. Eu lembro de Jesus Cristo. Você sabe quem é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é aquele que João disse, é o Logos divino, é o Logos divino que se encarnou, cheio de glória. Mas quando perguntaram sobre o Pai para Cristo, quando disseram assim para ele, bom mestre, ele disse assim, não há ninguém bom a não ser o Pai que está nos céus. Sabe o que é isso? Dando glória a outro. É claro que ele é bom, entende? Mas o ministério dele inteiro foi glorificando um a outro. Eu ouvi um pregador dizendo o seguinte, se Deus não te chamou
para ser grande do jeito que você queria ser, carregue a mala daquele que Deus chamou para ser grande. E faça isso para a glória de Deus. Carregue a mala dele. Isso é humildade. Naquele grande dia, você vai receber a recompensa do Senhor, que está guardado, você nem sabe o que é. O que eu sei é que os menores, aqueles que são mais humildes, serão os maiores. Então lute contra o seu ego, jovem. Não se ache tão inteligente assim também. O fato de você ter lido muito, ou o fato de você ter visto coisas que outros não viram, não te faz também melhor. Seja humilde. Pedro continua, depois de dizer, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, ele continua, agora ele diz para todos, sejam todos humildes. Sejam todos humildes, uns para com os outros. Todos. E isso aqui é interessante. Porque quando ele bota todos aí já não me dá o direito também de ultrapassar. E nem dos mais velhos. Todos devem ser humildes. Todos devem tratar uns aos outros com humildade. Esse mandamento da humildade é para todos os cristãos. É um mandamento para a igreja cristã. Não é um mandamento para o mundo. Deus não pede para o mundo ser humilde. O mundo não pode ser aquilo que a natureza dele não é. Quem é o cristão? O cristão é alguém que foi regenerado. É alguém que nasceu de novo, cujo coração continua lutando contra os pecados, mas Deus usa meios de tratar esse coração. Quais são esses meios? O agir do Espírito Santo na vida dele, que o mundo não tem. A palavra da Escritura sendo colocada diante dele, que serve para moldar o coração dele, e o mundo não tem. A intercessão do Cristo. Então é possível o nosso coração ser mais inclinado à humildade, sim. É possível a gente crescer em humildade, sim. Quando a gente fala crescer em humildade, tem um paradoxo, né? É como se eu dissesse assim, é possível crescer subindo, ou crescer diminuindo, aí que piora tudo. Porque crescer em humildade é justamente diminuir. É possível. Só que agora Pedro, ele parece que põe um medo, né? Ele parece que põe um medo na congregação. Não é um medo, é falar a verdade. Ele precisa falar a verdade. Pedro crê que existe um Deus que é juiz. Ele crê nisso. Esse Deus que é juiz também é pai. O Deus que é justiça é também amor. Pedro crê nisso. Ele precisa falar a verdade para a igreja. Ele não pode simplesmente alimentar o ego das pessoas, ele tem que dizer a verdade. Então parece que ele põe um medo agora, porque diz assim, sejam todos humildes, uns para com os outros. Por quê? E o que vem depois desse porquê? Porque, olha agora, uma notícia nada agradável. Ainda mais para a gente que luta contra o orgulho. Não é nada agradável que eu vou dizer. O mandamento é: sejam humildes, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Isso aqui não é profundo? As pessoas acham que o maior perigo que um cristão tem está no mundo espiritual, no mundo adversário, que eu estou dizendo, entende? Os maiores opositores estão ali. Só que não, depois que a gente lê isso aqui, Pedro não diz, senão os inimigos da sua alma vão se opor a você. Não é isso. É o contrário, quanto mais orgulhoso você é, os inimigos das suas almas vão dizer, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eles não vão se opor. O reino das trevas agradece. Bem, mais um orgulhoso no time. Mais um soberbo no time. Quem se opõe é Deus. Aqui está a profundidade disso. Aqui está o temor disso. Eu não quero ter Deus como opositor da minha alma. Nem você. Não ouse desafiar a Deus. A Bíblia diz assim, de Deus não se zomba. Entende? Então não ouse ter Deus como seu opositor.
E qual é a maneira, pastor, que eu faço isso? Não seja orgulhoso, não seja soberbo. Aí você vê que quanto mais você se submete, você tem o apoio de Deus, Deus está do teu lado. Deus se opõe aos orgulhosos. Agora tem a boa notícia, gente. Tem a boa notícia, ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É uma boa notícia isso, né? É um texto de Provérbios. Parece que Pedro lê muito Provérbios. Ele já tinha citado Provérbios antes, no texto que eu já preguei aqui, agora ele cita de novo. Parece que ele tem memorizado o livro de Provérbios. Ele se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dá graça ao quebrantado. Cristo é a própria humildade. Vocês lembram dele dizendo que era manso e humilde de coração? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se os cristãos buscassem ser como Cristo, até mesmo as divisões que existem no reino de Deus cessariam. Até mesmo as divisões, as rixas. Muitas das rixas no meio da igreja pelo orgulho. Ou porque alguém está trabalhando melhor e você não dá o braço a torcer. Ou porque alguém virou amigo do amigo que você tinha antes, que não é mais tão um amigo seu. Eu poderia dar vários exemplos. Se a humildade entrasse aí, não teria o problema. Mas o problema é porque isso é a brecha para o orgulho. Eu não estou livre dessas coisas. Eu também estou junto de vocês em tudo isso. Mas eu preciso sempre estar olhando para o meu coração e dizer, a minha rixa, o meu problema com aquela pessoa é pelo orgulho do meu coração, é pelo meu ego ferido. Eu estou fazendo para a glória de Deus, eu vou exortar aquela pessoa para a glória de Deus, ou porque feriu o meu ego? O que eu estou fazendo? Esse exame tem que ter no teu coração. Você precisa se examinar. Você precisa olhar para dentro de si sempre, para você não ter Deus como seu opositor, mas para receber a graça de Deus, a graça que Ele concede aos humildes. Eu vou dar um exemplo para vocês de como Deus se opõe. Vou pedir ajuda da projeção. Olha o texto de Isaías 14. É um texto intrigante. É um texto que alguns até dizem que fala do diabo, do Lúcifer, como está no latim, né? Do Lúcifer, é a queda do Lúcifer. O contexto aqui fala do rei da Babilônia, do orgulho do rei da Babilônia, mas parece que tem exageros no texto que faz parecer, né, que ele é um tipo, né, ele representa a queda do diabo ali. Olha como Deus se opõe. E olha quem é o orgulhoso, gente. Para não ler o texto todo, a gente vai ler o Isaías 14, a partir do verso 12. É um exemplo da oposição de Deus aos orgulhosos. Olha o que diz, está aqui na projeção, ó. Verso 12, Isaías 14, 12, diz assim: como você caiu dos céus. Ó, já começa pesado, não é? Como? Do lugar mais sublime que tem. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. É pesado o texto, não é? Filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Gente, o texto é pesado. Quem é o louco de dizer serei como o Altíssimo? Quem é esse doido? Quem é o louco que vai almejar ser como o Altíssimo, gente? E tem as perguntas, como caiu do céu, estrela da manhã? Aí no latim foi traduzido, né, para Lúcifer, no latim,
No hebraico não está isso. Como caiu do céu? Aí você vê o desejo, né? Serei como o Altíssimo. Como o Altíssimo. Olha a oposição, olha o que aconteceu. Verso 15. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Quem queria colocar o trono do lado do de Deus e ser como o Altíssimo, foi parar no mais fundo abismo. Porque Deus se opõe ao soberbo. E todo soberbo imita ao maligno. Aí você vê a diferença no Evangelho. Jesus, que era como Deus, ele era Deus. Paulo diz, não usurpou o ser como Deus. É bonito o texto, não é? Mesmo vocês conhecendo, agora quando a gente põe um texto contra o outro, na Bíblia tem isso, a gente põe um texto contra o outro, né? Agora fica mais bonito o texto. Aquele que era o verbo divino, o Filho do Deus vivo, da mesma natureza de Deus, igual a Deus, como Paulo diz em Filipenses 2, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não usurpou o ser como Deus, mas assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aquele que era Deus não usurpou o ser como Deus. A humildade do Cristo. A Bíblia não fala muito sobre essa queda do diabo. Esse texto ele está falando de um rei. Mas parece que ele exagera mesmo e a gente... Não, ele é um tipo, é uma representação do que aconteceu. Mas olha o que diz em 1 Timóteo 3 sobre ele. Paulo também dá mais uma dica aqui. 1 Timóteo 3. Mais uma dica para combater o orgulho do seu coração. O orgulho do meu coração. Porque quando a gente lê isso, gente, a Escritura confronta, entende? A Escritura confronta. 1 Timóteo 3,6, ele está falando sobre os candidatos ao ministério pastoral. Olha o que ele diz no verso 6. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Viu isso? Então Paulo está dando uma dica aqui. Qual é a dica? Que o diabo caiu em que pecado? Qual o pecado dele? Soberba. Foi aí que a serpente fez Adão e Eva cair no mesmo pecado. Vocês serão como Deus. Como Deus. Se você for procurar lá nas profundezas do seu coração, eu já tive algumas experiências dessas. Talvez você encontre lá nas profundezas do seu coração um desejo de ser Deus. Se você for lá no fundo procurar, é arriscado você se deparar com um desejo que tomou Adão e Eva. É o desejo de ser o poderoso ou a poderosa, de querer tomar o lugar de Deus. É o que o mundano faz. É o que os homens lá fora estão querendo fazer. Querendo a morte de Deus e a ascensão dos homens. Colocando o homem no centro de tudo. Aí a Escritura em Pedro vem para nos afrontar. Mas tem afrontos que é para o nosso bem, irmãos. Tem exortação. Às vezes a gente fala assim, eu vou para a igreja para ouvir uma palavra de ânimo. Eu vou para a igreja para ouvir uma palavra uma reflexão que venha acariciar o meu coração. Eu vou para a igreja para me sentir bem. Às vezes não. Às vezes Deus não quer que você se sinta bem naquele dia, porque Ele quer confrontar você. E isso é para o bem. Então nem sempre se sentir bem está fazendo bem a você. Às vezes é bom ler e ser confrontado e aquilo ali te causar náusea. Porque de fato tem crente que está há anos na igreja e é muito, muito orgulhoso, muito.
está transbordando em orgulho e não sabe. Então Deus lhe marca um encontro no culto para dizer: a tua soberba hoje está sendo esmagada. O teu orgulho está sendo pisoteado porque eu mostrei para você que quem caiu dos céus assim, quem você está imitando, não é a Cristo, é o diabo. Cuidado, porque se você for fundo nisso, Deus vai se opor a você. Ao invés de ter o auxílio do Senhor, você terá a mão de Deus contra você. Porque o orgulho tudo destrói. Lembre-se disso, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É um texto para você ler em casa, refletir, ler de novo, refletir. Aí no verso 6, Pedro falou da humildade, né? Enquanto eu estou pregando aqui entre a igreja, principalmente nos jovens, ele chama os jovens pelo nome de jovens. E depois ele fala de toda a igreja, para um se submeter ao outro. Agora olha no verso 6. Portanto, já que Deus se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Agora a submissão de Pedro, ele joga você a submissão a Deus. Ele está falando da submissão no seio da igreja. Agora ele vai dizer: não, agora humilhem-se diante de Deus. Humilhem-se diante de Deus. A poderosa mão de Deus. Alguns podem dizer aqui que se humilhar diante de Deus é essa humildade no seio da igreja. Quando você é humilde para com seu irmão, quando você é submisso à sua liderança, de fato uma submissão mesmo de amor a Deus, de amor ao que Deus colocou na igreja. Isso, você já está se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Mas ainda tem uma outra maneira de se pensar aqui, de ver essa humilhação também como algo literal. Literal. De fechar a porta do teu quarto, deitar no chão e se humilhar diante de Deus ali. Como o rei Ezequias fez depois da notícia que ele morreria. Ele se humilhou diante de Deus. Caiu no chão. Pode também ser aqueles momentos, sim, de joelho dobrado em casa, de porta fechada, rosto no pó, de oração a Deus poderosa, fervente. Mostrando ali no teu quarto quem é o Senhor e quem é o servo. É contra o movimento do meu coração fazer isso, entende? Como eu já disse para você, o nosso coração ele quer caminhar para o orgulho. Mas a gente cai de joelho dizendo: toda honra e toda glória é a Ti, Senhor. É a Ti, Senhor, não a mim. Não a mim. Quando você entende isso, gente, que Deus é o soberano, que existe um Senhor da glória, que existe um ser que brilha mais do que tudo, que nada se opõe a Ele. Quando você entende isso, a submissão penetra o seu coração de verdade. Você jamais o deixa. Você não abandona o caminho, você não se desvia. Você sabe quem fez a tua vida, quem deu o ar que você respira, quem deu tudo que tu tem. Sabendo que você não é o Senhor da tua vida. Deus é o Senhor da tua vida. Prostre-se a Deus, prostre-se a Cristo. Faça isso com sinceridade de coração. Lance-se a Ele, aos pés dEle. E olha o que Pedro diz aqui. E não sou eu dizendo, é Pedro, tá? É Pedro. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que? Tem um motivo. Para que Ele os exalte no devido tempo. Uma das coisas que a gente aprende aqui, já olhando para o texto de cara, e isso aqui confronta a gente também.
não é você que se exalta. Para com a mania de querer se exaltar. Para com a mania de querer dizer, de contar os seus feitos. De às vezes alguém está contando uma coisa de alguém e você diz, não, mas eu também. Não, mas eu também. Não, eu também fiz. O coração dá vontade de dizer, mas fecha a boca. Não é você que se exalta. Às vezes você sente até uma injustiça, né? Nossa, estão falando tão bem daquela pessoa, não sabe nem quem ela é. Agora despreza o que eu faço. Não observa a obra que eu faço. Está dando honra a quem não deveria dar. E a vontade que dá é pegar a pessoa e diz, olha para mim. Por que está falando do outro? Mas Deus está dizendo, não é você que se exalta. Deus que vai te exaltar no tempo dele. E repara que algumas das críticas que a gente faz também, diz assim, não se prega a exaltação, não se prega você se exaltando. Porque a Bíblia diz que Deus vai exaltar a gente. Isso é bíblico. Entende? A gente tem que ser bíblico, isso é bíblico. Se Deus está dizendo que vai exaltar a gente, isso é bíblico, tem que ser pregado. O que não pode ser incentivado e ser pregado é você se exaltar. É você se colocar no holofote. É você querer glória, é você querer honra dos homens. Isso que a gente não pode fazer. É fomentar o desejo em você de querer sempre estar à frente e acima dos seus irmãos. Isso não pode. Mas agora uma verdade existe. Deus vai te exaltar. Estou pregando assim, talvez você assim, pastor, estou vendo aí vou falar nome não, mas parece que é o pastor fulano de tal pregando agora. Deus vai te exaltar. Deus vai exaltar você. Deus vai te colocar em outro patamar. Sabia que tem um salmista que faz uma oração bonita? Sabe qual é a oração dele? Ele diz assim, Senhor, põe os meus pés sobre uma rocha. Mas sabe qual é o interessante? É que não é ele que coloca os pés sobre a rocha. Ele entrega a vida dele a Deus dizendo, Senhor, põe os meus pés sobre uma rocha. Exalta-me, ó Deus. Não é que ele queria brilhar. É porque ele estava no fundo do poço, entende? E ele só via esperança em Deus. No devido tempo, irmão, seja humilde. Seja humilde. Seja submisso sim, de verdade. Você vai ter graça de Deus e no devido tempo Deus vai te exaltar sim. Pode ser daqui 1 hora, 2 horas, daqui a 10 anos, 20 anos, mas Deus vai te exaltar. Talvez isso só aconteça no dia da volta de Cristo, mas Ele vai exaltar você. Mas aqui, seja o menor, seja o mais humilde, seja o mais quebrantado de todos. Eu não sei se já aconteceram com vocês, de às vezes vocês agirem de uma forma que a consciência logo já condena. Você diz, eu tenho que consertar isso logo. Não fui nada humilde. E é bom esses textos aqui porque vem na mente. Orgulhoso, orgulhoso. Lembra, orgulhoso. E eu digo a vocês que nesse caminho pela busca da humildade, irmãos, tem subida e descida. Na busca da humildade tem subida e descida. Você vai pegar, se ver tendo momentos de orgulho. É a queda. Mas a palavra de Deus na tua mente já vai te colocar no lugar. Entende? É a queda, e você já conserta o erro. Não, isso eu não vou fazer mais. Eu não vou fazer mais. Deixa eu falar uma outra coisa ainda. Se você nunca pediu perdão a alguém, você está correndo sério perigo. Eu vou repetir. Se você nunca pediu perdão a alguém, você está em perigo. Porque talvez você é o orgulhoso que a Bíblia está falando. Todos falhamos.
Alguns até dizem assim, olha, eu nem erro, prefiro nem falhar porque eu já não gosto de pedir perdão mesmo, então eu já evito até arrumar inimizade, porque para pedir perdão parece que Deus tem que colocar as mãos e ir me empurrando e eu não vou e peço. Mas eu já não gosto de ter intriga, justamente porque para pedir perdão é uma luta. Mas tem aqueles que nunca pedem, nem na família, nem na igreja, em lugar nenhum, nunca. E é crente. Talvez esteja correndo perigo. Na verdadeira humildade existem pedidos de perdão. Humilhação. Me perdoa porque eu não deveria ter feito isso. Me perdoa porque eu não deveria ter agido assim ou falado isso com você. Põe algo em mente na hora que você estiver com dificuldade de pedir perdão. Põe algo em mente. Deus concede graça ao humilde. E Ele exalta o humilde. Não é o soberbo. O soberbo, Deus faz a pergunta, como caíste do céu? Ó estrela da manhã. Como caíste? Mas o humilde, ele pega aí, levanta. Ele pega e levanta. Busca a virtude da humildade. Eu repito, é a virtude do Cristo. Busque ela com toda a tua força. Seja melhor. Eu já preguei sobre bondade aqui, lembra? Seja bondoso, citei Barnabé, agora é a humildade. Seja humilde. Submisso. Sujeito às autoridades. Pedro fala sobre isso. Honre os pais, honre os líderes, honre a Deus. Eu vou fechar dando um exemplo, mais um exemplo prático aqui. Às vezes até para submeter a Deus é difícil, sabia? Às vezes até para submeter a Deus é difícil. E uma das maneiras para a gente caminhar para essa humildade é exercitando aquilo que eu posso chamar de pequenas humildades, entende? É tão difícil às vezes submeter a Deus, que eu começo a fazer? Começo a me submeter aos familiares mais velhos. Começo a me submeter aos líderes da igreja, devagarzinho, se você tem problema com isso, devagarzinho. Começa a tratar os velhos, né, os anciãos, melhor. Devagarzinho, eu vou crescendo, e vou crescendo nisso. Vou me colocando em lugares onde a minha humildade pode ser exercitada, entende? Eu me coloco lá, eu preciso me jogar naquele ambiente. Eu não vou fugir daquele ambiente. Eu vou me colocar lá. Eu preciso estar num ambiente onde eu tenho que obedecer. Então eu me coloco nesse ambiente e obedeço. Outro conselho prático que ajuda no crescimento também da humildade. Ah, pastor, eu oro sentado sempre. Ora, tudo bem. Ah, eu oro deitado sempre, porque Deus vê o coração. Tudo bem. Mas não é possível que você nunca dobre os seus joelhos diante do seu Deus. Dobra o joelho, você está também de alguma forma mandando uma mensagem para o seu coração. Diante dele é para se prostrar. Diante dele é para servir. Porque ele é Deus e eu não sou. Com ele eu falo é assim. É claro que você está glorificando a Deus, mas você está mandando uma mensagem para o seu coração, entende? Com ele é de joelho. Vocês lembram da estátua de Nabucodonosor, que ele levantou na Babilônia? Não a estátua dele mesmo, a estátua que ele colocou. Que os homens de Deus não se prostraram. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. De jeito nenhum, porque joelho é sagrado. Tu entende? Cair de joelho em adoração só ao Criador. Só ao Criador. Nessa busca de querer servir algo, porque a gente sempre serve alguém. A gente sempre tem o Senhor. A gente sempre é escravo de alguma coisa. Ainda que você abandone a Deus. Você diga, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de mandamento, não quero mais saber de Bíblia. Tu vai servir alguém. Tu vai ter algum Senhor. Entende? Mas para fugir disso, um conselho que eu dou a vocês também é, já que é para servir alguém,
Procure o seu Criador, aquele que criou você. É Ele que você deve procurar. É a Ele que todo joelho deve se dobrar. Então faça esses movimentos, se coloque em ambientes em que a sua humildade precisa ser exercitada. Dobre o seu joelho, não ore só deitado, não ore só sentado. Não, pastor, mas eu já estou bem idoso, 90 anos, 70, aí Deus sabe, aí Deus vê a dor, né? Não dá. Mas já orou muito de joelho, para ter artrite, artrose. Agora o jovem, como Pedro está dizendo, é inadmissível. Adolescentes, dobrem seus joelhos em casa. Dobrem em casa. Às vezes vem bem, eu só faço porque meus pais obrigam. Para com isso. A partir de hoje vai de coração, sem tua mãe ver, sem teu pai ver. Siga o conselho que eu estou dando, sem ninguém ver, fecha o banheiro. Finge que está tomando um banho. Dobra o joelho e fala com teu Deus, de coração. Ore a Ele. Caia diante dos pés dEle, porque Ele é digno de toda a honra e de todo louvor. E você está passando a mensagem para esse nosso coração, para o seu coração pecador, como o meu é. Aqui, nesse ambiente, as sandálias são tiradas. Nesse ambiente, os joelhos são dobrados. Porque nesse ambiente está o Senhor da glória. E a Ele eu me curvo. É só a Ele, mais a ninguém. A Deus toda a glória. A Deus toda a honra e todo o louvor. Que Deus abençoe você, que você saia daqui mais humilde, mais submisso, porque Deus ama os de coração contrito. Que Deus possa ter edificado sua alma através desse sermão. Amém? Curve sua cabeça, eu quero fazer uma oração por você. Senhor Deus, os corações estão aqui, Senhor, diante de Ti. A minha oração é específica contra a soberba, ó Deus. A minha oração é contra o orgulho, Senhor. Caia por terra, ó Deus, todo o orgulho. Caia por terra, ó Deus, a soberba maligna, Senhor. Que o nosso coração, Senhor Deus, seja inclinado à mais bela humildade, Senhor. Como uma criança, Senhor. Que a gente possa Te servir, ó Deus, com submissão, Senhor. Que a gente possa também honrar, ó Deus, os líderes que o Senhor constituiu, ó Deus. E com humildade de espírito, ó Deus. Ser submissos, Senhor. Obedientes, amorosos, educados, ó Deus. Não nos deixe cair, Senhor. E não deixe, ó Deus, prevalecer em nossos corações o desejo de querer ser Deus. Senhor, nem que o Senhor me faça olhar para a terra, ó Deus. Nem que o Senhor faça os meus irmãos olharem para o barro, para a gente saber de onde a gente veio, ó Deus. E mesmo assim em Cristo, o Senhor nos prometeu uma coroa, Senhor. O Senhor nos prometeu a exaltação. Nesse momento, ó Deus, Tu que criou o céu e a terra, Tu que criou a nossa vida, a igreja, ó Deus, tira esse momento para glorificar o Teu nome, para adorar a Ti, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai, para dizer que Tu és o Senhor da nossa vida, que Tu és o Senhor do nosso coração, Senhor. Que nenhuma seta maligna venha prevalecer em nossos corações, em nome de Jesus Cristo, Senhor. A gente declara, nós não queremos, ó Deus, o Senhor como nosso opositor, mas como nosso Senhor. Então,
Por isso, ó Deus, quebre o nosso coração, Senhor. Nos dê um coração humilde, ó Deus, para que a gente receba graça e mais graça da sua parte. Graça e mais graça. Eu me coloco como principal orgulhoso aqui, Senhor. Que comece por mim. Me dá mais do teu espírito. Me dá mais mansidão, mais humildade. Porque o nosso Cristo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que os meus irmãos sejam edificados, ó Deus, pela mensagem que foi pregada. Que o teu Espírito plante a semente no coração deles. Eu oro, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito. Amém e amém.